Oi, 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 aqui é a Vi, tá começando mais um vídeo nesse canal. Começa esse vídeo aqui na quadra de esportes do condomínio onde a gente tem casa aqui em Porto Alegre e Barra Viamão, que é bem na divisa das cidades. Mas nós estamos aqui porque tomamos a decisão que nós queríamos voltar para o Rio Grande do Sul. E essa decisão tem várias motivações. E nesse vídeo eu vou contar para vocês quais foram essas motivações e mostrar um pouquinho aqui do nosso condomínio, de onde a gente vai morar por algum tempo. Então sim, nós falamos tchau para Santa Catarina. Será que o dia tá assim, nubladaço, e a gente tá aqui com o Joca andando de bike na quadra de esportes deste condomínio, onde nós temos uma casa que é nossa, né, que é própria. Bom, então por que nós decidimos vir pra cá e voltar a morar no Rio Grande do Sul, pelo menos por um tempo? Pra quem não sabe, vou resumir muito brevemente a nossa história aqui. Eu e o Luan nos conhecemos em 2020. Em 2021, eu engravidei, o Joca nasceu e nós fomos morar juntos. E depois que o Joca nasceu, quando a gente estava mais ou menos ali, quase 3 anos juntos, nós tivemos muitos problemas financeiros, tá? Só que antes de ter esses problemas financeiros, nós nos inscrevemos para comprar uma casa nesse condomínio, né? Para ter uma casa aqui. E aí, passamos por bons perrengues em 2022 e 2023. Foi quando eu decidi não mais passar por esses perrengues e fechar o empreendimento que nós tínhamos juntos, que nos dava muito trabalho, pouco tempo de qualidade e não nos rendia o dinheiro que nós queríamos. Então, nós decidimos vender, fechar, enfim. Nesse meio tempo, a nossa casa ficou pronta aqui, né? E nós viemos para cá. Porém, nós moramos em torno de 3 a 4 meses aqui. Logo depois, nós recebemos uma proposta, o Luan recebeu uma proposta para ir para Belo Horizonte, Minas Gerais, sair do Rio Grande do Sul, do último estado do Brasil, para ir para o meio do Brasil trabalhar. O Luan ficou lá 2 meses e meio sozinho e depois nós fomos para lá. Ele veio nos buscar em junho e nós fomos para lá, né? E aí nós passamos mais ou menos 10, 11 meses lá. E depois nós tivemos a oportunidade de ir para Santa Catarina, né? Daí nós fomos morar lá no Pedra Branca, em Palhoça. Nós passamos mais ou menos 8 meses lá e por fim, agora nós decidimos vir para cá. Mas qual foi a decisão que nos fez vir para cá? A principal decisão, né? O principal motivador que nos fez voltar para o Rio Grande do Sul. Foi literalmente esse carinha aqui, ó. Por que eu digo que foi o Joca o principal motivador? Porque vamos lá. Retomando os capítulos das nossas vidas, nós saímos de Porto Alegre e fomos para Belo Horizonte. Nisso, o Joaquim ficou 2 meses e meio sem ver o pai. E aí ele já ficou com alguns traumas, achando que eu tinha mandado o pai dele embora. E foi difícil entender que era por isso que ele estava um pouco rebelde, um pouco estranho comigo. Depois que eu entendi, eu dei atenção a isso. Também nós fomos para lá. Eu e o Luan, nós somos filhos únicos. E o Joca é filho único. Então a nossa família é muito pequena e por isso os avós do Joaquim e os tios avós também são muito presentes, eram muito presentes nesse período na vida do Joaquim, coisa de ver todos os dias praticamente. Então para ele foi uma mudança muito brusca a gente ir para Belo Horizonte e não ter ninguém lá, absolutamente ninguém. Nós colocamos ele lá numa escola, ele começou com alguns episódios de gagueira, e voltava. Mas assim, o desenvolvimento dele estava normal. Até a gente chegar em Santa Catarina e colocar ele numa escola um pouco mais preparado, digamos assim. A escola que o Joca estava em Santa Catarina, ali em Palhoça, era bilíngue, tem todo um acompanhamento pedagógico, psicológico também, muito mais, digamos que personalizado, exclusivo, preparado para isso. E aí a prof dele nos apontou alguns pontos que poderiam ser falhas do desenvolvimento ou algum tipo de bloqueio emocional. E com isso, a gente foi buscar ajuda, óbvio. Fomos um neuro, passamos por uma neuropsicopedagoga e psicólogos infantis para cuidar da saúde mental desse carinha aqui, ó. Já tá todo sujo aqui, ó. Vou brincar. Nós fizemos um teste até para ver como que funcionava, se ele tinha algum problema de déficit de atenção, porque eu sei que com essa idade não é possível diagnosticar TDAH, né? Mas é possível diagnosticar, por exemplo, autismo
ou qualquer coisa nesse sentido. Então foram um teste de 10 semanas lá na Palhoça fazendo com esses profissionais. E a princípio o Joca é completamente saudável, ele é típico, ou seja, ele é dentro do espectro. Então, a princípio, assim, com a saúde fisiológica, neurológica dele, tá tudo certo. Porém, nós detectamos diversos bloqueios emocionais justamente por estar longe da família e dos avós. Isso prejudicava muito ele. A gente via que toda vez que a gente descia para Porto Alegre, depois de estar em Santa Catarina, quando a gente conseguiu vir mais para Porto Alegre e ficar mais tempo com os avós dele, com a família daqui, ele era outra criança, né, estando aqui. E aí, por fim, na última vez que nós viemos, depois da gente ter cedido a casa para alguns amigos que destruíram a casa aqui, a gente conseguiu recuperar boa parte dela, organizar as coisas, enfim. Nós gostamos daquele espaço, a gente gosta muito, tem um carinho muito grande por esse espaço, por essa casa, porque foi a nossa primeira casa, nossa primeira conquista juntos, minha e do Luan. Realmente dá mais qualidade de vida para esse carinho aqui. E foi por esse exato motivo que nós voltamos para Porto Alegre, dentre outros, né? Nós gostamos muito da cidade de Porto Alegre, apesar do clima daqui ser um pouco mais complexo, um pouco mais complicado. Nós temos uma casa própria aqui, então, querendo ou não, isso é... A minha cama de casal também. Temos mais rede de apoio para o Joaquim. Claro, a gente consegue cuidar dos nossos bens, né? Que tá a nossa casa, enfim. Então, a partir de agora, nós vamos fazer algumas reformas dessa casa, até porque nós moramos só 3 meses aqui. E vocês vão acompanhar tudo. Aqui? Porque se nós vamos morar aqui, vamos morar de novo. Porque a Dina Gabi tá aqui, tá sentindo a nossa saudade. Porque nós aqui tem pátio. Pátio? Aqui tem quintal? Pátio e daí tinha um parque. Tem parque. E também tinha um jogador e tudo. E os teus avós? E a minha avó é bem lá longe. Mas é bem pertinho, né? Em 20 minutos no máximo elas estão aqui, né? É de Porto Alegre. Isso aí. A minha avó disse é de Porto Alegre, porque a minha avó lá aqui também é de Porto Alegre. Isso aí. E é isso, essa é a casa. Tá um pouquinho bagunçado aqui, tem churrasqueira aqui na frente, essas coisas, porque nós nos mudamos também faz, acho que menos de 5 dias. Nós trouxemos tudo lá de Santa Catarina pra cá. Antes nós já tínhamos pintado aqui a casa, né? Essa parte por fora, mas já tô vendo onde tem que retocar pra gente refazer. E queremos fazer bastante coisas aqui, né? Então vai ter diário, assim, da reforma. Vai ter várias coisas pra gente mostrar dessa casa. Essa casa é bem menor do que onde a gente estava morando. Então nós tivemos que doar alguns móveis, vender algumas coisas. Ainda tem coisas entulhadas ali dentro que a gente não conseguiu vender. Mas esse é um papo para um outro vídeo. Todos os dias aqui é essa pausa, assim, ó. É bem tranquilo. Agora é quase 4 horas da tarde. Tá, ontem tava chovendo bastante, não conseguimos sair pra rua, então hoje tá melhor. A gente já foi lá no parque, eu e o Joca. Aqui também tá bem tranquilo, já tá seco tudo. Então, super... uma paz absurda, é muito silencioso aqui. Então, como a gente queria voltar pra Porto Alegre, nada mais justo do que voltar pra casa que a gente já tinha, ao invés de pagar outros lugares, enfim. E reformar aqui para ficar cada vez mais o nosso jeito, o nosso agrado, ter as coisas que a gente quer ter. Até porque quando a gente aluga algo, né, a gente não pode fazer muita coisa, nós não temos a mesma liberdade de algo que é nosso. E uma coisa que a gente sempre quis ter muito é uma cozinha grande, eu e o Luan, sabe? A gente nunca teve. Grande mesmo, com mesa, espaço, mesa de 6, 8 lugares, sei lá. E é um sonho que talvez a gente consiga realizar aqui. Talvez, estamos planejando ainda o que vai ser feito, o que a gente vai conseguir fazer para os próximos meses. Mas é isso. A gente sabe que construção, obra, reforma é um processo, né? E às vezes a gente nem termina. A gente desiste da obra. Mas estamos prontos para uma nova etapa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter cada vez mais vídeos nesse canal. Nos acompanhe para mais. Para isso, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o teu like para a gente continuar nesse trabalho, tá bom? Um grande abraço e até mais!